Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje se chama Em Silêncio. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não ferirás o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que contato não dilacere aos que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Mensagem psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Novamente, boa noite a todos. Boa noite aos que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Hoje, pessoal, nós vamos tratar de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5, que é Causas Atuais das Aflições. É um subtítulo, na verdade, do capítulo 5, que é Bem-aventurado os aflitos. Bom, nós entendendo a justiça de Deus, a eminente justiça de Deus, e entendendo também que nós estamos aqui justamente para evoluir, para crescer, para aprender com os nossos erros, nós entendemos, né, que as aflições das quais nós passamos, elas têm um fundo de justiça, elas são justas, né? Essas aflições, essas causas das aflições, basicamente são duas, de acordo com o Evangelho, que as causas atuais, que correspondem a atos praticados por nós na vida presente, e as causas anteriores, né, que são das vidas passadas, né, as aflições de cunho kármico, né, das quais a gente não lembra, né, por também uma questão de misericórdia divina, a gente esquece das nossas antigas encarnações, e essas das quais nós, como seres imperfeitos, praticamos atos não tão bons, que talvez prejudicaram algumas pessoas ou prejudicaram nós mesmos, e nesta vida nós estamos aí depurando, devolvendo esses nossos erros, né, essas nossas falhas. Então, as causas são as atuais e as anteriores. Anteriores, vidas passadas, atuais, atual encarnação. Certo? Vamos hoje falar sobre as causas atuais. Tá? Veja bem, como a gente estava falando da justiça divina, nós, sendo cristãos, acreditando na reencarnação, acreditando no amor que Deus tem por nós e do fato que Ele não tem predileção nenhuma de um filho para o outro, né? Diferente do ser humano que talvez bate o santo um pouco com um filho, talvez alguma coisa nesse sentido, mas o Deus, Ele não tem predileção nenhuma por filho X em detrimento do filho Y, né? Ou seja, Deus é justo e Deus nos ensina, né, de acordo com os nossos erros. Ele torce o nosso nariz, a nossa orelha, de acordo com aquele erro que a gente cometeu. Então, Deus é justo, né? É eminentemente justo, é eminentemente bom.
Então, isso faz a gente pensar um pouco, né, de como que a gente está procedendo aí na nossa vida, como estamos aproveitando a nossa encarnação. Estamos aproveitando bem? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo diz, né, um trabalhador que cumpre com a sua atividade laborativa durante um dia, às vezes não cumpre muito bem. Ele chega ao final do dia e pensa, poxa, mas que dia perdido. Assim, mais ou menos, é nós. Ao final do nosso dia, nós temos que fazer esse balanço. Será que o dia de hoje foi bom? Será que foi um dia que nós aproveitamos bem, que nós fizemos boas coisas? Ao final da nossa encarnação, a gente fica com essa indagação também. Será que aproveitamos bem a vida? Será que demos causa a novas aflições nesta vida ou a futuras aflições em vidas futuras? Então a gente precisa fazer esse balanço justamente porque a justiça divina ela é perfeita. Ela não falha. Não tem um único ato falho, por mais pequeno, por ínfimo que seja, que nós pratiquemos, que não vai ser cobrado por nós com forma de aflições. São aflições que nós vamos ter que passar para depurar os nossos erros, evoluir o nosso espírito e para ao final, como é o nosso destino, como estamos fadados a isso, atingirmos aí a felicidade plena, certo? Não tem, acredito eu pelo menos, não vi alguém que diga, nossa, eu sou plenamente feliz. Sou plenamente feliz, não tenho nenhuma aflição, não tenho nenhum problema, não tenho nada que nada me abala, não tenho nada que me abale. Diferente do que nada me abala. Às vezes a pessoa pode ser muito forte e realmente não dá muito respaldo aos problemas, né? Mas não quer dizer que não vai ter problemas. É difícil alguém chegar e falar, eu não tenho nenhum problema. Eu, pelo menos, não conheço alguém. Se tiver, eu gostaria até de conhecer, deve ser interessante. Mas vejam, aí a gente entra um pouco na questão das aflições, né? Nós entramos também e não temos como refutar a reencarnação, por exemplo. A reencarnação, sabendo que Deus é justo e Deus não vai, eu vou agradar esse meu filho aqui porque eu gosto mais desse. E esse aqui vamos deixar que sofra, que passe fome, que isso, que aquilo. Não é isso, né? Mas aí entramos, aí temos como não refutar a reencarnação, né? Justamente por causa da justiça divina. Deus é justo, né? Ele não vai deixar ninguém passar por um problema, sendo que não seja justo, né? Ou seja, se nós não demos causa a atuais aflições, né? Nós paramos, fizemos um balanço, poxa, eu estou sofrendo por isso, mas por quê? Aí vai na origem do problema e não encontra uma origem, né? Sabendo que Deus é justo, devemos entender, são causas anteriores, são causas que eu dei em vidas passadas, né? E na vida presente? Na vida presente nós temos que ter essa reflexão em mente, né? Aconteceu um problema, né? Será que se eu tivesse feito isso ou aquilo, feito de forma diferente, eu ia estar passando por essa aflição? Então fica essa indagação, né? Se tivéssemos agido de uma forma X, né, uma forma correta, será que estaríamos passando por esse problema? Então, o que acontece? Para nós evitarmos aflições, né, no nosso futuro e no nosso presente, nós temos que fazer um trabalho do nosso aprimoramento moral, né? Nós temos que trabalhar no nosso aprimoramento moral. Analisarmos as nossas ações do nosso dia a dia, não digo nem somente na questão religiosa, de como estamos agindo, mas e sim como que nós agimos no nosso trabalho. Como que nós somos para o nosso próximo, como que nós somos na nossa família, como que nós vamos... Eu sempre tenho um exemplo que o Sr. Joacir... em outras palestras deu para a gente, né? Desde um negócio, você vai comprar um carro, vai vender um carro. Você está vendendo um carro com problema assim assado, você omite o problema do carro. Um exemplo. E vai e vende o carro
pelo preço que vale e vai com o problema e tudo. Vai dar problema para o próximo comprador, para o próximo proprietário do veículo. Então, nesses pequenos detalhes, você está prejudicando alguém, que a gente tem que trabalhar o nosso aprimoramento moral, justamente para nós evitarmos aflições atuais e, consequentemente, futuras, porque se não der tempo da gente expurgar, purificar aqui, né, com certeza, em alguma outra encarnação, alguma outra experiência na Terra, a gente vai ter que depurar, vai ter que quitar, porque, como diz o Evangelho, como diz a Bíblia, não tem um mal sequer que passe despercebido pelos olhos de Deus, que vê tudo em segredo, né? Assim como vê o bem também, né? O bem também, por menor que seja, também não passa-se despercebido. O mal também. Então, vamos trabalhar no nosso aprimoramento moral justamente para adquirir menos motivos de aflições, certo? Fica essa pequena reflexão, né, sobre as causas atuais das aflições. Trabalhar no nosso aprimoramento moral. Vamos nos utilizar agora do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 5, no tema das causas atuais das aflições, que diz o seguinte: que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, não estaria em semelhante situação. Essa é uma reflexão que nos remete a outra reflexão também do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso eu teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Então, enquanto nós que estamos aqui, e sempre é tempo, enquanto a vida há tempo, vamos trabalhar no nosso aprimoramento moral, justamente para nós termos menos causas a nos afligir ainda nesta vida ou na vida futura. Porque se nós pararmos para pensar que o Espírito é eterno, nós temos muito tempo para purificar e devolver as nossas promissórias, aquitar nossas promissórias. Nós temos a eternidade, nosso Espírito é eterno. Nosso involucro, nosso corpo vive aí 50, 60, 100 anos, 110 anos, na melhor das hipóteses. Mas o que é isso em comparação com a eternidade do Espírito? Nada. Então, nós temos muito tempo para liquidar as nossas dívidas, as nossas promissórias, né? Então, vamos trabalhar no nosso aprimoramento moral justamente para ir na contramão da aflição, né? Trabalhar na caridade, trabalhar no amor ao próximo, que são as ferramentas que realmente salvam, né? Fora da caridade não há salvação e cobre uma multidão aí de pecados, né? De erros nossos, né? A caridade, o amor ao próximo, né? Você agir conforme as leis de Cristo e agir como nós gostaríamos que agissem conosco, né? Esse é o trabalho no nosso aprimoramento moral. E falo isso, né? A minha boca está mais perto do meu ouvido, né? A gente fala para a gente mesmo, primeiramente, né? Então, o aprimoramento moral nosso, trabalharmos nisso, evitará, com certeza, aflições futuras, aflições presentes, né? Nós melhorarmos essa questão para não chegarmos no final
desta jornada, deste, vamos dizer assim, dia de trabalho, porque uma encarnação comparada à eternidade de fato, é um dia de trabalho. E não pensarmos, nossa, mas não aproveitei nada. E ainda fiz uma dívida. Como é que eu vou pagar isso aí? E paga, né? Porque temos tempo para isso. Tá bom? Hoje foi curtinha, né, seu Jacir? Mas fica essa reflexão para essa noite de segunda-feira. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.